Afinal de contas, como eu descobri que eu era não monogâmica? Eu acho que essa é uma pergunta muito comum que as pessoas se fazem. Como é que tu sabe que tu é não monogâmica, sabe? Bom, primeiro, eu já perguntei pro meu corpo que disse que sim, nós somos não monogâmicos. Mas não foi assim que eu descobri. Mas é uma confirmação recente que eu fiz, só por via das dúvidas. Mas como que eu descobri que eu era não monogâmica? Eu comecei a estudar sobre pautas sociais. E essas pautas sociais incluíam feminismo, política, eu era de esquerda, bissexual, né? Então tinha a pauta LGBT, tinha a pauta do corpo gordo e em dado momento apareceu lá não monogamia. E quando eu comecei a estudar sobre não monogamia, eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a monogamia, ela foi inventada pela igreja, pelo patriarcado e pelo capitalismo para não dividir território. Então, se as pessoas se casassem, principalmente as mulheres, né, que já nem tinham direito a nada naquelas épocas, né? Se elas se casassem com mais de um homem, os homens iam ter que dividir as terras. Então, por causa de direito de propriedade, criou-se monogamia. E aí a igreja, que era totalmente política, né? Acho que sempre foi, né? Mas, assim, acho que deve ser até hoje, mas era muito política. Ela foi e criou o Felizes para Sempre, o que Deus os uniu, o homem não separa, e essas coisas e tal. Sabe? E aí eu comecei a achar isso interessante. Falei, isso faz sentido. Outra coisa que eu comecei a reparar. Quando eu fiz faculdade de Direito, pra quem não sabe, e uma coisa que me chocou muito na faculdade quando eu descobri, é que um dia, não muito distante, porque foi antes do Código Penal de 1940, era crime trair. Se eu não estiver enganada, foi no Código Penal de 1940 que isso caiu. Porque virou tão corriqueiro a traição, que né, era o crime de adultério. Se tornou tão corriqueiro o adultério, que não fazia mais sentido ser crime. Aí você pode alegar um dano moral, não sei o quê, nem sei que fim que dá nessa história. Mas crime não é mais. E eu achei isso curioso, eu falei, uau, o que está certo sobre isso, né? Na época eu não fiz essa pergunta porque eu não conhecia. Mas é meio que essa vibe. Outra coisa também que eu comecei a estudar. É muito normal, é muito comum pessoas sentirem atração por outras pessoas enquanto estão numa relação. Isso é ser não monogâmico. As pessoas acham que a não monogamia é sobre sair pegando todo mundo. Não é sobre isso. É sobre poder caso queira. É sobre não abrir mão de um direito natural. Quando você é solteiro, você não fica com uma pessoa só por vez. Você pode até ficar, mas é totalmente uma escolha, né? Agora, quando você entra num relacionamento, você não tem mais a escolha. Você só tem aquela opção. Aí é o que eu costumo brincar. Como é que eu vou saber se o que eu quero comer é isso, se eu não tenho nenhuma outra opção pra comer, só isso? E me ensinaram que eu só posso comer isso. Porque tem isso também. Né? Porque eu posso chegar numa praça de alimentação e falar, nossa, eu queria tanto um Fronteira, mas só tem, sei lá, Burger King. Que aí são comidas diferentes, né? Então eu vou ter que comer no Burger King. Aí as pessoas falam assim, você quer comer Fronteira? Tá maluco? Tá errado. Você tem que querer comer só Burger King. Você pode escolher Burger King, McDonald's, não sei o quê, um de cada vez e só hambúrguer. Não pode comer outra coisa, só hambúrguer. Outra coisa não. Ao mesmo tempo, nem pensar. Que sentido tem isso? Sabe? E aí eu comecei a perceber isso, que tipo assim, o quanto que as pessoas se prendem numa relação e se impedem de viver experiências a troco de nada. E aí uma coisa legal, que quando eu comecei a estudar sobre não monogamia e comecei a ver que eu era não monogâmica, eu lembrei de um episódio da minha adolescência, que está certo sobre isso, da minha adolescência, em que, acho que alguém tensionou aí, hein, que eu captei aqui. Vou ficar fazendo exercício aqui enquanto eu falo, tá? Pra soltar a energia. Calma aí, deixa eu canalizar um pouquinho de código, peraí. Ao vivo pra você. Aqui pertence. Ui, pronto. Já tá aliviando. Aliviou.
Eu gostava de um menino na época, chamado Denis, na escola. Inclusive, Denis, se você por um acaso encontrar esse vídeo e lembrar de mim, né? Claro, de me reconhecer, manda uma mensagem só pra gente se falar, sei lá, eu queria muito saber como é que você tá. Enfim, eu gostava de um menino chamado Denis e ele namorava a minha melhor amiga, Ariane. Acho que era isso, Ariane. E eu queria muito ficar com ele. Só que aí eu olhava e falava assim, ele tá tão feliz com ela e ela é tão legal, né? Então tá bom, então eu tô feliz por ele. Simples. Porque se eu gosto de uma pessoa, eu escolho que ela seja feliz comigo ou semigo. Sabe assim? Tipo, não faz diferença pra mim. E aí eu fui percebendo que essa sempre fui eu. E aí diziam o quê? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Tem uma parte até que ele canta. Eu cresci ouvindo essa música, né? Por isso que eu tô usando ela como referência. Tem uma parte que ele canta assim. E se ela de repente... Não, como é que é? Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? E aí ele começa. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Isso não é cuidar, isso é prender. Cuidar é outra coisa. O enfermeiro, quando cuida, ele vai lá, faz o que se requer e depois vai embora. Vai viver tua vida. Se quebrar de novo, tu volta. Talvez não seja nem comigo até. Isso é cuidar. Prender não é cuidar. Outra coisa interessante também é... Vocês já repararam quanta música de traição existe? Gente, isso tudo foram peças que eu fui encaixando, tá? Eu não tô soltando coisas aleatórias, não. Foram as peças que eu fui encaixando pra perceber sobre a não monogamia e que a monogamia não faz nenhum sentido. Como é que as pessoas ainda não acordaram pra vida de que a monogamia não faz sentido? Se literalmente todos os gêneros musicais falam sobre traição e a rodo. Ninguém nunca parou pra se questionar. Então, peraí, se tem tanta gente traindo tanta gente, se todo mundo conhece alguém que já traiu ou foi traído, talvez não tenha coisa pra olhar. Ai, não, aí fica pra aquelas distrações, né? Distração e julgamento. Porque é falha de caráter. Gente, é natureza humana. Nós não somos pinguins. Pinguim tem comportamento monogâmico. O ser humano não tem. Humanoide, talvez, muito menos. E aí, eu fui percebendo que a minha natureza sempre foi essa natureza mais... Me veio a palavra altruísta, mas é só livre mesmo, de olhar pra pessoa e falar assim... Gente, esse assunto tá incomodando alguém, porque voltou aqui. Corpo, libera. Libera, 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 libera. Libera, não é nosso, não é nosso. Verdade, corpo, isso é nosso. A quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolvo remetente com consciência anexada. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que todo mundo tem esse ponto de vista. Será que eu tava na ruim? Aqui, melhorou. Então, eu percebi que eu sempre fui essa natureza, sabe? Essa natureza livre. E é uma coisa legal, por exemplo, esse final de semana, que não é o final de semana que você tá vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai ser programado mais pra frente, tô sendo sincera. Mas esse final de semana eu saí de casa focada que eu queria ficar com uma pessoa. E aí, gente, eu puxei energia, eu fiz assim, pra essa pessoa realmente me ver. Não puxar energia pra ela escolher ficar comigo, caso ela não escolha, né? Mas se ela escolhesse, que ela me visse e tal, enfim, eu tava ali na escolha. A gente interagiu, foi super legal, mas essa pessoa foi com outra pessoa, tipo... Ela já tava de casal no rolê, digamos assim, entendeu? E eu fiquei muito de boas. Tipo assim, não muda nem nada, eu não fico enciumada, não tem tristeza, não tem competição. Eu até brinquei, eu tipo assim, teve um momento que a gente brincou com ela e tal. Falei, vai, tô desenrolando ela pra você, não sei o que, sabe? Tipo, um tom de brincadeira. Aí ele riu, foi lá e beijou ela. Entendeu? Então assim, eu sou muito de boas quanto a isso. Claro, queria estar lá beijando ele também? Queria, mas e aí? Acontece, sabe? Tem uma outra experiência também muito legal. Essa eu posso contar num vídeo específico, se vocês quiserem. Você deixa aí no comentário que eu conto. Que eu conheci uma menina
Eu não sei se hoje ela se chama de menina, né? Porque teve uma época que ela tava não binária, mas aí ela usava todos os pronomes. Eu não sei como que ela se identifica hoje, porque ela desapareceu da internet. Mas teve uma menina que eu conheci, que ela... a primeira mulher que transei foi ela. E depois teve um cara que eu também transei, que eu achei a experiência muito boa. E aí, pra mim, os dois eram top 1 em gêneros diferentes. E aí eu virei e falei assim, não existe a possibilidade. Eu já era não monogâmica, né? E ele também era não monogâmico. Ou eu se dizia, pelo menos. Aí eu falei assim, não existe a possibilidade de eu conhecer o sexo de vocês dois e vocês não se conhecerem sexualmente. E eles não gostavam um do outro, né? Porque ficavam os dois competindo, brigando e tal. Comigo, né? Tipo, um falava mal comigo, pra mim, o outro falava mal pra mim, entendeu? Enfim, chegou um momento que eu botei os dois na mesma casa, na minha casa, meti meu pé, falei assim, se virem, se Deus quiser, se transem, e é isso aí. Entendeu? No fim das contas, de fato, foi o que aconteceu. Eles viraram um casal. Spoiler, eles viraram um casal e aí me excluíram, a gente brigou, foi um caos, um caos. Mas, de todo modo, eu fiz aquele movimento e eu sou muito essa pessoa, assim, tipo, muito fácil. Se eu tô afim de alguém e você fala assim, eu também tô afim dessa pessoa, eu super desenrolo essa pessoa pra você. E depois fico, se for o caso, ou você fica, eu fico depois. É que as pessoas têm ponto de vista com isso. Eu não tenho ponto de vista nenhum sobre isso. E aí, qual é a lógica pra mim sobre ser não monogâmica? Cara, se eu gosto de uma pessoa, eu quero que essa pessoa viva a experiência dela e que ela escolha estar aqui todos os dias. Aqui foi ótimo, né? Aqui todos os dias. Eu escolho que ela acorde, olhe pra minha cara e fale assim, eu escolho estar aqui mais um dia. Não é um contrato que nos prende. Não é porque eu não posso conhecer outros universos. É porque eu conheço outros universos, mas é esse universo que eu escolho estar mais um dia. Sabe? Porque a gente... Sabe aquela coisa de tipo assim... Por exemplo, eu adoro viajar. E eu adoro voltar pra casa. Uma parte muito legal de viajar é voltar pra casa. Sabe? E pra mim, você ter um relacionamento não monogâmico é muito sobre você poder viajar e voltar pra casa. E na viagem, você descobrir que você pode ter mais de uma casa. Tipo, nossa, eu super moraria aqui ou na Irlanda. Estados Unidos, não. Não me vejo morando nos Estados Unidos. Tô dando exemplos, tá? Eu não fui nesses países pra saber. Mas entendeu? Não moraria. Só passearia. Agora, sei lá, Paris, nem passaria perto. França, né, no caso. Nem passaria perto. Não é o caso não, eu super iria, mas tô dando um exemplo. Entendeu? Então, tipo, o fato de uma pessoa conhecer outras pessoas não significa que essa pessoa não vai me escolher. E ainda que ela não me escolha mais, porque ela fez uma escolha diferente, que criou pra ela algo diferente, e a partir desse algo diferente eu não caibo mais na vida dela, que bom que ela tá se escolhendo. Que bom que ela não está se divorciando dela mesma para estar comigo. Que bom que ela está honrando a própria vontade. Porque percebe, se ela é tão livre para ir e vir, se ela volta é porque ela escolhe. E se ela vai e não volta é porque ela escolheu também. E meu amor, se a gente não morre porque pai e mãe morreram, não é porque um relacionamento acabou que a gente vai morrer. Sabe? E aí outra coisa também muito interessante, mas que eu quero trazer num próximo vídeo porque é muito profundo, é por que as pessoas escolhem a monogamia? Você já se perguntou isso? Vou deixar essa pergunta aí pra tu pensar. Por que as pessoas escolhem a não monogamia? E qual é a diferença da monogamia? Essa eu vou deixar num vídeo específico sobre isso, porque esse vídeo ele vai ser profundo. Mas é isso. Foi assim que eu percebi que eu escolhi a não monogamia. Aí eu percebi que, na verdade, eu sempre fui não monogâmica. Eu ajo de uma maneira não monogâmica até hoje. Eu não tenho questões com isso. Recentemente eu fiquei com um cara, não tão mais recente, né? Eu fiquei com um cara e eu contei desse cara pra uma amiga, né? Falei que ele era muito incrível e tal, que ele foi um gentleman, não sei o quê. Ela falou, nossa, do jeito que você tá vendendo ele, eu queria ficar com ele. Falei, ué, amiga, vá lá, manda uma mensagem pra ele. Eu posso falar de você pra ele também e tal. E aí, no fim das contas, eles fizeram um contato no Instagram, porque eu peguei o meu Instagram, ela respondeu alguma coisa, aí eu mandei, falei, responde ela. E ele respondeu ela no meu Instagram. Sabe? E foi muito engraçado, porque ele era monogâmico.
Aí a gente tava comendo pizza, uma coisa bem amorzinho, bem romance. Eu olhei pra cara e falei, outra coisa. Eu comentei de você com uma amiga. Aí ele, eu falei, ela ficou afim de você. Aí ele olhou pra minha cara como se eu tivesse falado, sei lá. Eu ia falar, deixa eu comer teu cu mais tarde, mas não seria nem isso. Seria mais tenso que isso. Aí ele olhou pra minha cara como assim, tipo, como assim você tá... Aí ele olhou pra mim e falou assim, e por que você tá me falando isso? Eu falei, ué, porque vai que você quer ficar com ela. Eu que não vou ser caminho pra impedir. Eu podendo ser ponte, eu vou ser obstáculo? Não vou. E ele ficou olhando pra minha cara como se eu fosse um extraterrestre. Que eu meio que sou, né? De uma certa forma, também. Mas assim... E eu ria. E eu falei assim, amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Enfim, aí com o tempo... Aí ele falou, deixa eu digerir um pouco essa ideia, porque foi meio estranho pra mim. Eu falei, tudo bem. Digira. Enfim, aí eles se seguiram no Instagram e depois não sei nem no que deu. Não fiquei sabendo no que deu. Não falamos sobre isso. Nem eu e ela, nem ele. Porque são vidas paralelas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu adoro receber da fofoca. Quiser me contar, vou ficar feliz. Mas faço zero questão. Zero questão. Entendeu? E é isso, assim. Essa foi a minha história com a não monogamia. Eu amo muito ser não monogâmica. Eu cresci muito e eu amadureci muito com a não monogamia. Assim. As pessoas acham que não monogamia é pura putaria, mas experimenta você, com um pensamento monogâmico, fazer putaria com a pessoa que você tem apego. Não dá, né? Então não é sobre isso. Pode ser sobre isso também, tá? Porque já fiz muito, inclusive, adoro. Mas não é sobre isso. Pra você chegar nesse nível, você precisa percorrer antes muita crença, olhar muito no fundo dos seus próprios olhos. E essa é a proposta da não monogamia, mas isso vai para um vídeo específico. E é isso, se você tiver alguma dúvida, quiser trazer algum ponto de vista, sinta-se à vontade, deixar aqui nos comentários. Vamos ver se expande a trazer mais conteúdo sobre não monogamia, porque é um assunto que eu amo falar. E eu percebi que eu tava falando pouco, até. Então vamos falar mais sobre não monogamia, porque como a gente pode ser mais livre, né? E como a gente pode parar de aprisionar as pessoas e se aprisionar. Parar de abrir mão da gente a troco de nada. Por uma crença que não é nossa. Não é nem natural. Pelo menos no meu interessante ponto de vista. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!